A criação da figura de Jesus como o Messias, pró-Roma, foi assim um projeto de engenharia social baseado nas campanhas militares de Tito. Os eventos históricos todos daquela época foram distorcidos, dramatizados e dotados do tom estoico, do estoicismo romano, a fim de moldar um personagem cujos ensinamentos encorajavam ao quê? A obediência, a submissão e a pacificação. Essas bulas compõem o que se convencionou chamar de tríplice coroa do poder da igreja: o domínio sobre a terra, sobre o corpo e sobre a alma. Alguns de vocês vão avaliar isso como uma megalomania desse papado que escreve bobagens ali nos textos e isso não tem fundamento. Não vão por esse caminho. A linguagem simbólica e jurídica desses documentos aponta, pelo menos pela nossa observação, para uma arquitetura de poder que envolve elementos de magia e magia muito negativa. Necromancia, inclusive, simbologismo ancestral, associado a cultos antigos muito similares à figura de Baal, tão controversa. Enfim, esse sistema esotérico jurídico acabou permitindo que o Vaticano reivindicasse com essas bulas a propriedade global de todos os recursos naturais das pessoas e das próprias almas das pessoas, o que explica a exigência universal do registro de nascimento e a imposição de tributações compulsórias à população. Desse modo, as bulas papais não apenas estruturaram o império espiritual, mas também todo o sistema de controle metafísico e material do Vaticano, cuja influência atravessou os séculos e segue vigente nas fundações ocultas da própria governança moderna da sociedade. Na construção inicial do que hoje a gente entende como cristianismo, esses povos foram transformados, infelizmente, em bodes expiatórios. Esse é o fato. O objetivo disso era muito claro: suprimir as insurreições locais da primazia romana e oferecer uma narrativa messiânica que fosse compatível com os interesses de Roma. Assim, os flavianos, toda uma linhagem ali de imperadores romanos, né, especialmente Vespasiano e Tito, não apenas destruíram as religiões locais, como também os druidas lá na Bretanha e os gnósticos em Alexandria. E também confiscaram e eliminaram documentos e todas as tradições que pudessem contradizer a versão oficial imposta. A destruição da própria biblioteca de Alexandria, tão comentada nos meios herméticos, frequentemente romanceada, romantizada, né, como um incêndio trágico, imagina, foi, na verdade, parte de um processo sistemático de confisco e de censura. Os romanos acabaram levando esses manuscritos para análise e arquivamento em Roma e destruíram as cópias para garantir o monopólio dessa informação, melhor, dessa narrativa. E muito desse material foi transferido para os cofres secretos do Vaticano, que até hoje abrigam vastos volumes de conhecimento oculto, incluindo os registros de culturas estelares antigas como Atlântida e Lemúria. A criação da figura de Jesus como o Messias, pró-Roma, foi assim um projeto de engenharia social baseado nas campanhas militares de Tito. Os eventos históricos todos daquela época foram distorcidos, dramatizados e dotados do tom estoico, do estoicismo romano, uma filosofia favorecida pelos flavianos, né, a fim de moldar um personagem cujos ensinamentos encorajavam ao quê? A obediência, a submissão e a pacificação. Isso acabou permitindo aos romanos suprimir esse movimento messiânico real e original que acontecia ali naquela parte do mundo, sem criar mártires, oferecendo ao povo o Messias que eles tanto queriam, que eles tanto desejavam, mas sob o controle do Império. É preciso ressaltar aqui
que todas as informações e registros que contrariassem essa conveniência, essa conveniente construção de fatos históricos e narrativas, foram destruídos ou escritos por Joséfo, o historiador oficial do Império. Só a história de Joséfo aqui daria uma saga, uma epopeia, como esse sim, um personagem daquela época sinônimo absoluto de traição, nesse caso, aos próprios judeus. Ele foi o arquiteto intelectual de toda essa narrativa, assegurando que o Messias, agora repaginado, não fosse uma ameaça ao trono romano, mas sim o seu mais poderoso e valioso instrumento. Vamos dar um salto aqui e vamos saltar novamente no tempo, ao redor aqui de aproximadamente 312 depois de Cristo, onde houveram eventos de profunda singularidade aqui para a formação do Estado da cidade, do Sacro Império Romano que é hoje. Isso está relacionado à figura do imperador Constantino, como muitos de vocês conhecem, associado aqui aos processos do Concílio de Nicéia, essa coisa toda, mas talvez aqui a gente dê um pouquinho mais de detalhes, mesmo para aquelas pessoas que acreditam que tem suficientemente instrução sobre esses pontos aqui. Constantino acabou adotando uma estratégia ainda mais engenhosa do que de Vespasiano e de Tito, muito audaciosa, inclusive, para conter a expansão do cristianismo. Ao invés de perseguir o cristianismo diretamente, ele fingiu converter-se à nova fé e fez dessa fé a religião oficial do Império Romano. Essa mudança marcou uma guinada, 180 graus, profunda na história da religião e da política no Ocidente. Até então, sucessivas perseguições aos cristãos, que eram conduzidas ali por autoridades romanas, pelos pontífices pagãos, haviam fracassado nessa intenção de extinguir aquele movimento nascente. Ao contrário, as comunidades cristãs continuavam a crescer, a popular, impulsionadas pela resistência e pelo próprio martírio que muitos desses membros aqui acabaram passando. Diante de todo esse insucesso, Constantino entendeu que liderar o cristianismo seria muito mais eficaz do que combatê-lo. Ao integrar o cristianismo ao aparato estatal, ele pôde controlar doutrinas, dogmas e promover uma padronização que favorecia os interesses imperiais. Assim, nasce o que viria a se consolidar como a Santa Sé Romana. É nesse momento aqui de Constantino, evidentemente isso demorou algumas décadas para se estabelecer, um império religioso que é a continuidade velada do antigo Império Romano. Essa transição foi cuidadosamente planejada, os nomes das instituições foram alterados, os cargos foram renomeados e a estrutura antiga de Roma ganhou uma roupagem cristã. Se você fizer um deparo dos termos, é impressionante os termos que são utilizados hoje na hierarquia da Santa Sé com a estrutura romana da época, cúria e muitos outros elementos. Esse processo de rebatismo institucional acabou permitindo que o Império sobrevivesse sobre uma nova identidade, ocultando as suas raízes pagãs sobre esse véu da nova e agora institucionalizada fé cristã. O Império Romano, assim, jamais caiu de fato, muito longe disso, foi absorvido e perpetuado na estrutura da própria Igreja Romana, cuja organização mantém até hoje semelhanças notáveis, como eu comentei com vocês, com a antiga máquina administrativa do Império. Após a suposta queda do Império Romano, o Vaticano assumiu, assim, silenciosamente, o papel do seu sucessor, tornando-se o verdadeiro chefe de Estado do recém-formado Sacro Império Romano. Mais um salto na linha do tempo, nós entramos aqui em 1200 e pouco, 1210, 1214, por aí, depois de Cristo. Esse Sacro Império acabou consolidando ainda mais o seu poder ao ganhar a França da Inglaterra. Após daquela época, atual rei daquela época, o rei João, ele acabou falhando em um acordo contratual que ele tinha com a Santa Sé. Não por acaso, o Vaticano acabou transferindo a sua sede para a França, ao redor ali de 1300 e alguma coisa, não vou me recordar,
com a eleição de um novo Papa, francês inclusive, e a criação do infame Papado de Avignon, que era aquele priorado que estava ali no meio da França, que gerou muitos bons vinhos, inclusive. A maioria dos vinhos franceses, a qualidade deles deve, inclusive, a esse processo, porque é claro que os padres fizeram uma questão danada de melhorar ali as uvas para consumir os melhores vinhos da região. Isso é um assunto paralelo. Que por si só, independente disso, aquela situação ali da Santa Sé dentro da França, já indicava que a França estava sob domínio fiduciário do próprio Vaticano. Somente em 1370 e pouco, é por aí, o papado retornou para a Itália, mas os efeitos daquela ocupação permanecem e permanecem até hoje. Há quem afirme, por exemplo, que o motivo pelo qual os certificados de autenticação internacional, as apostilas, né, os documentos apostilados, quem já fez documentos internacionais sabe o que são as apostilas, eles precisam ter uma versão em francês. Remonta justamente a esse período de domínio papal sobre a França. Isso nos leva ao poder documental do Vaticano, o poder das bulas papais. Muito além de documentos administrativos, as bulas papais representaram, e ainda representam, atos simbólicos de dominação sobre sistemas legais, nações, povos e até mesmo, pasmem vocês, suas almas. Sim? Ao longo dos séculos, as bulas papais tornaram-se ferramentas centrais para a consolidação do poder espiritual, político e jurídico da Igreja Católica, operando sobre essa estrutura do chamado culto romano. Algumas das principais bulas teriam sido mesmo redigidas em pele humana, geralmente de crianças ou hereges notórios, com o objetivo de imbuí-las, essas bulas, esses documentos, de um maior poder esotérico, ritualístico, conferindo a esses documentos não apenas autoridade legal, mas um selo energético de controle. Quem trabalha aqui com magia em níveis mais elevados sabe do que a gente está falando. Assim, o domínio do Vaticano foi institucionalizado por meio de uma série dessas bulas que estabeleceram o que hoje se conhece como fideicomisso eclesiástico. Nome complicado, né? Isso aqui é uma forma jurídica de sucessão e foi usado pelo papado para perpetuar a herança do Império Romano, mantendo o poder temporal e atemporal do Vaticano, geração a geração a geração. As principais das bulas papais nesse contexto são centenas, talvez até milhares, mas a gente vai falar aqui de 4 principais para vocês, só para referenciar isso. A primeira delas foi do Papa Bonifácio VIII, que declarou que a submissão ao Papa era essencial para a salvação. É daquela época, 1300 e pouco. E essa bula estabeleceu a posse global das terras e dos seres humanos. Imaginem vocês, um sujeito que pega um documento e escreve: a partir de hoje, todas as terras do mundo são da Santa Sé, aliás, as almas das pessoas também. Essa é a Unam Sanctam, muito famosa aqui essa bula. Depois disso, em 1485, Papa Nicolau V reclamou todas as terras não cristãs como propriedade também da coroa, originando o conceito de testamento fictício, que é o que acontece hoje, até os dias de hoje, com todos nós, no momento do nascimento, onde os indivíduos são inseridos no comércio do mar. Já já a gente vai falar detalhes disso aqui, de almirantado. Essa era a Romanus Pontifex, de 1455. Já a Aeterni Regis, de 1481, sancionada lá pelo Papa Sisto IV, estendeu esse controle aos corpos físicos, transferindo a jurisdição dos indivíduos à Igreja por meio da certidão de nascimento. Pois é, exatamente isso que acontece quando é emitida a certidão de nascimento de qualquer pessoa. A Convocation, só para a gente fechar aqui esse assunto das bulas, já para 1500 e alguma coisa, do Papa Paulo III, ele declarou que as almas batizadas, elas pertenciam legalmente à Igreja, completando assim esse domínio sobre terra, corpo e espírito, tudo que aqui existe.
Essas bulas compõem o que se convencionou chamar de tríplice coroa do poder da Igreja: o domínio sobre a terra, sobre o corpo e sobre a alma. Alguns de vocês vão avaliar isso como uma megalomania desse papado que escreve bobagens ali nos textos e isso não tem fundamento. Não vão por esse caminho. Talvez em live fechada dê detalhes disso. A linguagem simbólica e jurídica desses documentos aponta, pelo menos pela nossa observação, para uma arquitetura de poder que envolve elementos de magia e magia muito negativa. Necromancia, inclusive, simbologismo ancestral, associado a cultos antigos muito similares à figura de Baal, tão controversa figura. Enfim, esse sistema esotérico jurídico acabou permitindo que o Vaticano reivindicasse com essas bulas a propriedade global de todos os recursos naturais das pessoas e das próprias almas das pessoas, o que explica a exigência universal do registro de nascimento e a imposição de tributações compulsórias à população, principalmente aquilo que é conhecido por aí sobre imposto sobre a renda. Desse modo, as bulas papais não apenas estruturaram o império espiritual, mas também todo um sistema de controle metafísico e material do Vaticano, cuja influência atravessou os séculos e segue vigente nas fundações ocultas da própria governança moderna da sociedade. Hoje, toda pessoa que nasce portanto, e é registrada, é entendida por esses controladores como de sua posse. Saiba disso você ou não.